Vocês vão precisar é de um compensado do tamanho que vocês querem fazer a cabeceira de vocês. A minha é de 2 por 1. Eu comprei 2 pares de suporte para fixar a cabeceira na parede. Uma fica presa na cabeceira e a outra vai na parede, depois a gente encaixa. Com elas eu tive que comprar parafusos para a parede com bucha e os parafusos menores para fixar na cabeceira. Eu comprei as taxinhas de 2 tamanhos porque eu queria maior, mas eu sabia que se a maior não funcionasse, a menor funcionaria, e acabei usando a menor mesmo. Eu comprei o enchimento para a cabeceira, chamado metalacê, e eu comprei suficiente para fazer 3 camadas de enchimento. O tecido que eu escolhi é o suede amassado, e eu escolhi na cor prata, que é um cinza bem clarinho com um leve brilhinho, que ia combinar com o meu papel de parede do quarto. Vocês vão precisar também de um grampeador de madeira para fazer o acabamento do tecido, parafusadeira para fixar o suporte, martelo para pregar as taxinhas, furadeira para colocar o suporte na parede. Isso não é regra, mas eu quis comprar uma fita de LED para colocar atrás da cabeceira e dar um efeito bem legal. Então agora nós vamos começar. Eu abri todo o metalacê de forma que eu conseguisse fazer as 3 camadas que eu queria para a cabeceira ficar mais fofinha e acertei bem em cima com folga para as laterais para conseguir fazer o acabamento para trás da cabeceira. E depois disso, eu abri todo o tecido por cima do metalacê e também deixei sobrar um pouquinho para cada lado para conseguir fazer o acabamento atrás da madeira. Depois de esticar bem o tecido e conferir que não tem nenhuma dobrinha, nós vamos virar a madeira ao contrário para começar a grampear o tecido e o metalacê atrás da cabeceira. Vou dobrar todas as bordinhas, deixando o tecido bem firme e vou começar a grampear. Eu dou várias grampeadas ao longo da extensão da madeira e vou fazer primeiro nas 2 extremidades do mesmo lado, depois eu vou conferir se está tudo certinho para grampear as outras 2. Agora, antes de grampear as laterais, a gente levantou a cabeceira para ver se ela estava bem lisinha, e essas ruguinhas é justamente porque estavam faltando as laterais, mas em cima e embaixo foi grampeado direitinho, conferimos e agora vamos fazer as laterais. Nós começamos batendo alguns grampos no meio dessas laterais, depois de buchar bastante, e deixamos para fazer os cantinhos depois de fazer tudo isso. Agora, para fazer os cantinhos, a gente teve que tirar um pouquinho do metalacê que estava sobrando nesses cantinhos, dobramos como um envelopezinho, é a parte mais chatinha, e demos várias grampeadinhas. O importante é que não enrugue na frente, a aparência que vai ficar atrás não tem problema, só não pode enrugar o cantinho da frente. Finalizada toda a parte de trás, a gente vira a cabeceira para cima, confere se tá tudo lisinho, vamos começar a fazer as medidas para bater as taxinhas. Eu pego uma régua e eu vou tirar de medidas 20 centímetros de altura e 20 centímetros de largura e vou bater as taxinhas com um martelo. Eu medi com a régua mesmo, tem que dar uma apertadinha por causa da minha maleabilidade do tecido. E aí eu bato a taxinha até ela ficar bem fundinha para dar bastante essa marquinha mesmo do capitonê. Com a parafusadeira eu vou fixar o suporte atrás da cabeceira, não foi preciso furar antes, porque o parafusinho já tem a pontinha bem fina, e aí eu vou parafusar nas extremidades os 2 suportes. Antes de furar a parede, tem uma dica bem legal,
que é colocar um durex na beirada de uma sacolinha e posicionar esse durex bem debaixo do furinho que você vai fazer com a furadeira. Assim, todo o pozinho do furo vai cair dentro da sacola. Nós fizemos a marcação da altura em que nós queríamos posicionar a cabeceira e fizemos os 2 furinhos para colocar o suporte que vamos prender na parede. Depois de fazer os 2 furinhos, nós vamos colocar as buchas no buraquinho. E aí sim, nós vamos colocar o suporte. Com a ajuda da parafusadeira, nós vamos colocar ele bem firme na parede. E agora, com os 2 suportes na parede, chegou a grande hora, que é de firmar a cabeceira na parede. Olhando assim, ela ficou super da mesma cor do papel de parede, né? Nós adoramos. Firmamos de um lado e do outro. Eu finalizei de pregar as taxinhas, eu gastei 40 taxinhas, então ainda sobrou do pacotinho. No vídeo parece que ela vai ficar meio tortinha, mas é pelo ângulo que a câmera tá. Mas ficou bem retinha e deu tudo certo, ficamos super felizes. Nós vamos posicionar agora o LED. Nós temos uma tomada bem do lado da cabeceira, então fica fácil para quando quiser desligar, porque o LED liga na tomadinha com uma fonte própria. E nós posicionamos um pouquinho na lateral, em cima dela toda, e mais um pouquinho na outra lateral para os 2 lados ficarem iguais. Nós não colamos porque sobrou um espacinho entre a parede e a cabeceira, então não foi necessário, mas o LED já tem uma fita dupla face caso você queira colar. E esse é o antes do nosso quarto com uma cabeceira pronta, já que eu não aguentava mais. E o depois, incrível, com a luz acesa do quarto. E agora com a mágica do LED. Ficou tão lindo, eu fiquei tão feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Beijo!